Fala pessoal, começando aqui mais um episódio do Birdcast e hoje com um convidado mais uma vez do mundo de carros. O Birdcast está se tornando aí cada vez mais próximo do mundo Fast and Furious. Hoje com o meu parceiro Scavone do mundo Tuner. Do mundo Tuner, que tem aí o Subaru mais brabo do Brasil, o Subaru mais doido de todos aí. Scavone, seja muito bem-vindo aqui, empreendedor também. Um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu, João. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, tá? De estar participando, bem legal a estrutura. Quando você me convidou, né, eu pesquisei um pouco sobre o Birdcast, né, como que vocês têm feito. Achei muito legal a estrutura, acho que tem tudo para crescer, então já fica até um elogio meu, né, do trabalho que vocês estão fazendo aqui, que eu achei muito legal. Eu sou um cara que sempre gostou de assuntos relacionados a empreendedorismo. Então, tudo que incentiva empreendedorismo, tudo que incentiva que a pessoa vá lá e construa, seja uma carreira, seja uma empresa, qualquer que seja o seu objetivo, é uma coisa que sempre me interessou e que eu incentivo muito. Então, já fico aí, né, o meu elogio pro trabalho que vocês têm feito aqui. Sensacional, Scavone. Pô, fico feliz e esse é o nosso intuito mesmo aqui com o Birdcast, a gente trazer histórias de pessoas que construíram a sua trajetória, que são protagonistas da sua própria vida, né? Seja empreendendo, seja investindo. E hoje trazer um pouquinho desse seu mundo, né? De carros, que é um mundo que a gente estava até conversando antes de iniciar a gravação aqui. É um mundo que é muito interessante, né? Pô, tem quem não goste de ver carro, seja no Instagram, no TikTok, assistir, ver pessoalmente. Que inclusive a gente tem que contar a história de como que a gente se conheceu. Eu acho que do pessoal assim que curte carro, né? Entusiasta ali do automobilismo, eu diria. Eu acho que existem várias vertentes, né? Tem... Assim, da minha parte, pelo menos, eu sou muito apegado à parte de preparação. Tem gente que gosta do modelo, tem gente que gosta de design, entendeu? Eu acho que o brasileiro é muito apegado a carro. Legal. Eu diria que um pouco dessa responsabilidade, né, do brasileiro gostar tanto de carro frente a outras nacionalidades é um pouco por causa do nosso histórico, né? No meu ver, isso começou com os... Né? Tudo bem, o Brasil tem um histórico aí de automobilismo de mais tempo, mas eu acho que se intensificou muito com o Senna, né? E com certeza. Eu, nascido nos anos 90, fui fortemente influenciado por essa cultura, né? Da Fórmula 1, do Senna. E desde pequeno sempre assisti corrida, né? Meu pai sempre me levou. Não me levava, né? Mas assim, sempre assisti corrida em casa. Tava presente nesse mundo, né? Exatamente. Automotivo. Sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. E eu diria que assim, o Senna deu esse kickstart, né? No brasileiro gostar tanto de automobilismo, né? Acho que virou uma febre. E o Senna também se tornou um ídolo, né? Tipo assim, ele enalteceu muito esse mundo do automobilismo. Assim, né? Qualquer um que, se você for estudar sobre a história do Senna, você vai ver que o cara era um gênio. Ele nasceu pra aquilo e literalmente não existe ninguém melhor que ele naquilo que ele fazia. Sim. E aí o brasileiro se inspirou muito naquilo. E mesmo depois da partida, né, do Senna, isso se perpetuou e até hoje você tem muita gente que gosta de automobilismo por outros motivos, mas que, no meu ver, iniciou-se ali, essa paixão tão forte como é hoje, iniciou-se com o Senna. E aí, lógico, cada um tem uma influência diferente, né? Eu, por exemplo, fui fortemente influenciado pelo Velozes e Furiosos. O meu também. O Velozes e Furiosos. Quando eu era pequeno ali, anos 2000... Pô, né? carro rebaixado com litro. Nossa! Era uma época um pouco diferente, né? Quando a gente fala de preparação, aquela época era muito diferente do que é hoje, né? Mudou muito, né? A cultura japonesa influenciou muito o resto do mundo, né? Sério? A cultura japonesa... Eu não fazia ideia. A cultura japonesa, assim, né? Porque foi lá que começava mais essa parte de preparação de carro? É só você ver no próprio Velozes e Furiosos, né? Por exemplo, se você pensar no Velozes e Furiosos 2, o line-up dos primeiros 4 carros que correm são 4 carros japoneses. É um Nissan R34, um Supra, um RX-7 e um Honda S2000. São 4 carros japoneses. Então, assim, querendo ou não, a cultura japonesa influenciou muito essa cultura de preparação, na qual eu sou especialista hoje, né? Você vai ver, as duas marcas que são meu carro-chefe, né, em termos de preparação, são duas marcas japonesas, né? Basicamente Subaru e Mitsubishi. Então, eu diria assim que cada um teve uma influência diferente. Eu acredito que o brasileiro começou a gostar de carro, como eu falei, por causa do Senna. Mas hoje em dia, cada um teve uma influência. Teve um porquê, né, de começar. Exatamente. E o mundo Velozes e Furiosos é um mundo que é muito interessante, né? Porque é uma história que continua até hoje. Eles estão indo pro 10º filme, eu acho que agora, né? Há quem critique, né, um pouco o rumo que a história mudou, né? Ali. Carros voando. Virou um filme, tipo, parece Marvel, né? Um filme de super-herói. Saiu de corrida de rua, que eu particularmente
tipo assim, os primeiros Velozes e Furiosos, claro, hoje em dia são ótimas produções, mas você vê os primeiros, tem muita raiz, tipo assim, disso de corrida de rua, de preparar. E eu acho que isso que eu particularmente entrei mais nessa, de acompanhar o mundo de carros por causa disso, assim, de entender, cara, por que mexe nisso, né? E entendendo, não com o profissionalismo que você tem hoje na área e se especializou nisso, mas eu acho que foi abriu as portas, né? Pô, sensacional aqui. Então, pessoal, justamente por isso que o Scavone tá aqui hoje pra falar um pouquinho mais desse mundo. E lembrando, o podcast é um podcast patrocinado pela Blue 3 Investimentos, uma empresa voltada pro seu momento de vida, seu e da sua família. Invista no seu legado, invista Blue 3 Investimentos. E, Scavone, pra gente iniciar aqui o nosso bate-papo, já iniciamos, né? Mas dando um passo atrás, antes de você chegar nesse mundo de carro, de preparação, de Mitsubishi, de Subaru, quem que era você antes? Tipo, na faculdade, ou você não fez faculdade, ensino médio, como que foi isso? Não, perfeito. Eu formei aqui em São Paulo, né? Sou paulistano desde sempre, né? Moro aqui em São Paulo desde que eu nasci. Eu, na escola, já, né, mesmo desde o ensino fundamental, já tinha esse gosto por carro. Nunca imaginei que eu iria trabalhar com isso, não foi uma coisa planejada, tá? E no ensino superior, né, quando eu fui cursar minha faculdade, eu acabei optando por fazer alguma coisa relacionada com o que eu gostava. Durante o ensino médio, eu comecei a crescer um pouco a minha vontade de aprender sobre o mundo que a gente vive. Então, assim, física era sempre uma matéria que me interessava muito. Automobilismo sempre foi uma paixão que eu tive, mas eu nunca como eu te falei, nunca me imaginei trabalhando com isso. Isso era algo que fosse o seu dia a dia. E então, assim, dentro do ambiente acadêmico, a física era uma coisa que me atraía bastante. Legal. E então eu comecei a crescer, assim, a minha vontade de querer cursar um ensino superior e ter que escolher uma área. Entendi. Acabei escolhendo fazer engenharia. Então, quando eu me formei na escola, fiz ali um ano de cursinho, até um pouco para me conhecer melhor. Sim. E acabei entrando em engenharia elétrica na Escola Politécnica da USP, aqui em São Paulo. Legal. Onde eu cursei aí durante longos, diria, 7 anos. 7 anos? Foram 7 anos para eu me formar. Muita coisa aconteceu no meio, inclusive a Scavone Tuning, né? Que é a sua empresa hoje, exatamente, né? Começou ali nesse meio. E uma outra empresa também chamada Havok Performance, junto com um sócio meu que estudou comigo e que eu conheci na faculdade, que também era entusiasta, né, de automobilismo. Também começou ali enquanto eu estava cursando o curso de engenharia. Curso de engenharia, por isso que deu uma estendida aí e ficou esses 7 anos. Então, assim, eu diria que eu me formei já sabendo mais ou menos que, cara, a minha paixão é essa. Carro, preparação. Eu adoraria trabalhar com isso, mas é aquilo, João. A gente sempre tem aquele medo da estabilidade, né? Sim. E, pô, tudo bem, eu acho que eu tive o privilégio de ter uma paixão tão forte como essa, né? Que é o automobilismo, que nem todo mundo tem uma paixão tão forte em alguma coisa. Muita gente se forma na faculdade sem saber o que fazer. Sem ter essa paixão clara, né? Exato. Isso acontece muito. E eu, graças a Deus, tive essa paixão, essa coisa bem estabelecida. Mas, por muito tempo, eu insisti, né, numa tecla aí que foi trabalhar tradicionalmente. Então, assim, ao longo da minha faculdade, eu percebi que, apesar de eu gostar de física, gostar desse mundo, ter uma curiosidade em aprender sobre engenharia, simultaneamente a isso, a faculdade de engenharia dizem que é uma excelente escolha ali pra você aprender a não gostar de engenharia. Ah, não gostar de engenharia? Por que eu vou te dizer isso? Porque assim, eu acho que como todo mundo que entra, né, com esse ideal, a gente quer aprender sobre as coisas, quer entender como as coisas funcionam, e acaba que a gente se depara, talvez seja até uma crítica aí à maneira como é feita isso, a gente se depara com um curso extremamente pesado em termos técnicos, muito cálculo, objetivo, muita teoria, provas constantes, uma pressão constante. Eu, pelo menos, sofri isso muito, né? No meu curso ali da Poli. Cheguei a querer largar já, pensei em largar quando eu tava no meio. O pessoal acaba largando, né? Muitas pessoas ali. A evasão é bem alta, né? Na Poli, pelo menos, a evasão é bem alta, né? Muitos que entram não se formam, acabam indo fazer outro curso, ou desistindo da faculdade, indo trabalhar com outra coisa. Muita gente começa a trabalhar e para de fazer faculdade, que foi até como foi o seu caso, né? Pelo que a gente conversou. Muita gente não vai até o fim, até porque hoje em dia não necessariamente você precisa ter um diploma
para fazer aquilo que você gosta ou trabalhar em alguma coisa específica, né? Eu acho que hoje em dia o mercado é muito dinâmico, permite que você trabalhe com várias coisas. Eu, por exemplo, acho que o que eu faço hoje não necessariamente requer um diploma de engenharia. Lógico, me ajudou ali no processo, né, de aprendizado em vários aspectos, mas eu acho que para você trabalhar com preparação, por exemplo, não necessariamente mas você a precisa ser prática, formado. né, Scaloni, no dia a dia ali, de chegar um carro diferente para você e ao longo dos dias, ao longo dos anos, você ter essa... Assim, eu não vou só falar mal do curso de engenharia, né? Eu acho que assim... É importante a gente falar isso pro pessoal aqui, porque se fala... E isso é o que eu trago toda vez. Não é que não tem que fazer faculdade. A faculdade é uma fonte de conhecimento. Toda fonte de conhecimento, na minha visão, é boa. Mas depende de caso para caso, né? Tipo, no meu caso, eu tranquei e futuramente vejo... voltando, talvez, não sei. Mas é importante sempre a gente destacar aqui, porque tem muito jovem que tá ouvindo a gente e às vezes fala, então eu não vou fazer uma faculdade. Não, depende da sua situação. O Scavone tá trazendo uma situação de vida com base no que ele passou. Eu acho que assim, a faculdade é excelente pra, né, me ajudou em vários aspectos da minha vida. Um deles foi pra eu me conhecer. Eu acho que se eu não tivesse entrado na Poli, por exemplo, eu não teria conhecido o meu sócio hoje na Havok. Olha aí. Que é essa empresa... Te proporcionou uma amizade e um network. Exatamente. Então, assim, mas eu acho que o principal é não só você se conhecer, não só é o conhecimento técnico que a faculdade vai te passar, né? Aquele aprendizado que você tem ali no caso da engenharia de física, de cálculo, de álgebra. Mas o curso de engenharia em si, pelo menos na minha experiência, me ajudou muito a resolver problemas. E o que acontece? Ao longo do curso, você se depara com vários problemas que você não sabe resolver, que ninguém te ensinou a resolver, e que você tem que, de alguma forma, resolver aquele problema. E a vida, de certa forma, é assim. Entendeu? Então, quando você entra numa empresa, e acho que é por isso que muitas empresas hoje pegam engenheiro para trabalhar, mesmo que não tenha nada a ver com aquilo, né? Mesmo do mercado financeiro. O meu líder hoje aqui na área, né? O Fernando Bueno, que inclusive a gente já gravou um podcast com ele, ele formou em engenharia. Ele na formação dele acadêmica é engenharia. Né? Perfeito. E tá no mercado financeiro. Exato. Eu tenho vários colegas que seguiram o mesmo caminho e eu quase também segui o mesmo caminho. No mercado financeiro. Mas assim, eu acho que o engenheiro ele é um bom resolvedor de problemas. Essa palavra nem existe, mas é basicamente isso. Ele é um bom resolvedor de problemas. Legal. Então, para qualquer empresa, é interessante você ter alguém que tenha esse perfil, né? Afinal de contas, o que mais tem no dia a dia de uma empresa são problemas. Então, assim, você se depara com problemas em maneiras práticas, assim, como assim? Eu vou aprender a resolver problema na faculdade? Cara, você tem uma aula que vai te ensinar A, você vai levar para casa um trabalho para fazer relacionado a AB, e na sua prova vai cair C, que não tem a ver nem com A, e nem com B, e nem com AB. Você entendeu? E aí você vai ter que saber resolver aquele C só sabendo A e B. Ou seja, não te ensinaram a chegar no C. Pra chegar no alfabeto, na ordem cronológica no C, você tem que passar por A e por B. Você vai ter que resolver o C sozinho, dado que você só resolveu até A, B e AB. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Então, na vida, muitas vezes você vai se deparar com um problema D que nem tem a ver com A, nem com B, nem com C, que a faculdade te ensinou. Cara, que insight foda que você lançou aqui agora. Isso aí é muito bom. Na vida, traz um pouquinho isso na vida, cara. Então, a vida te joga problemas que não necessariamente você vai aprender a resolvê-los, alguém vai te ensinar a resolver. Muita coisa, você vai ter que desenvolver uma resolução e não necessariamente existe. Não existe uma fórmula para resolver aquele problema. E é daí que você sai da sua caixa, né? É aí que tá o pensamento crítico que a própria faculdade estimula que você tenha. Então, é você sair daquela sua zona de conforto, sair daquilo que é o tradicional, resolver o seu problema, porque você não tem outra opção. Você tem que resolver, e ponto. E ponto final. E ninguém te ensinou a fazer isso. Isso é legal. Isso ótimo ponto, ótimo insight. Eu acho que realmente é isso. E na vida, igual você destacou, sempre acontece disso. Vai aparecer um problema que você nunca resolveu, mas com base em experiências passadas, é muito mais fácil de você resolver se você tem o que a gente fala de horas de voo. Exatamente. Que você faz. Exatamente. E aí, bom, só aí continuando a história, né? Na faculdade ainda. Durante a faculdade, eu fiz muita coisa, cara. Eu, por exemplo, né? Aí falando um pouco da minha pessoa, eu sempre gostei muito de esportes. Legal. Então, quando eu entrei na USP, eu tive o privilégio de entrar na equipe de remo da Poli. Legal. Sabe ele que tem a raia olímpica, né? Que em São Paulo é praticamente o único lugar que tem você a raia. pode praticar remo, que é um esporte
Brasil é zero referência em remo, Tem assim, nenhuma. em relação a outros países. Sim. E eu pude entrar na equipe de remo, então, fiz 2 anos de remo, e no remo aprendi muita coisa também. Porque... Sério? No remo? O que aprende no remo? Cara... Tipo, de fora remar. Fora remar, cara, você aprende no remo que... acho que o que mais, assim... Eu vou trazer pro prático, né? Trabalho em equipe no remo é muito forte. Trabalho em equipe. Você não pode ser aquele cara que aparece no treino de vez em quando, porque se você tá num barco com outras 3 pessoas que estão dedicadas, né? Por exemplo, o barco de 4 pessoas. E você está num barco com outras 3 pessoas que estão super dedicadas para aquele objetivo numa competição, por exemplo, você tem que estar no mesmo nível que eles. No mínimo. Você tem que remar ao mesmo tempo. Essa é uma analogia legal até para você trazer para um mercado financeiro, para um contexto aí de empresarial. Remar junto é uma coisa que todo mundo sempre fala, né? Vamos remar junto e tudo mais. Eu acho que isso vem um pouco do remo. Eu tive isso na prática, né? De realmente remar. Realmente remar com outras pessoas. O remo tem barcos de até 8 pessoas. Até 8 pessoas. E assim, 8, você tem o sincronismo de todo mundo. Não adianta você ter um ali que é só um peso morto, digamos assim, e não tá remando com todo mundo. Então, assim, tô extrapolando um pouco, né? Fazendo muita analogia, mas assim, o remo foi muito legal, tanto pra eu me desenvolver fisicamente, né? Um esporte que exige bastante. E conheci muita gente legal no remo, a equipe de remo é muito unida lá na Poli, e eu tive a oportunidade de fazer 2 anos de remo. Legal. Como eu te falei, sempre gostei muito de esporte, sempre gostei de treinar, academia e tudo mais. E aí lá pra 2016, eu tava no meu 2º ano de faculdade, eu conheci uma modalidade chamada de calistenia. Calistenia. Não sei se você conhece, né? Não sei se o pessoal conhece aí que tá assistindo aí o podcast, mas basicamente calistenia é uma modalidade esportiva na qual você usa só o peso do corpo. E aí eu comecei a gostar muito de calistenia, comecei a fazer, larguei o remo, de tanto que eu gostava, virou... Foi pro mundo de calistenia. Fui pra esse mundo, assim, sempre foi uma coisa... Eu acho que não tem nem a ver com automobilismo em si, mas é uma coisa que eu sempre gostei pessoal, sabe? Fazer esporte, ter uma vida saudável, sabe? E isso, hábitos saudáveis impacta muito, né? Tava conversando com, inclusive, o Igor Kadoka, que veio aqui também no Bird, e ele falou muito disso, o tanto que uma rotina saudável, hábitos saudáveis, eles te possibilitam a ter resultados muito positivos em várias áreas, inclusive a área profissional. Exatamente. Porque você começa a construir disciplina, você começa a ser uma pessoa dedicada com a sua alimentação, com a sua rotina de treinos. Então, é aquele famoso efeito cascata positivo, né, que se dá nos treinos. É isso aí. Sua vida melhora como um todo, você dormindo bem, treinando bem e comendo bem, você fica mais disposto ao longo do dia, você fica menos doente. Então, assim, só tem benefícios e eu entendi isso desde pequeno. Acho que um pouco por incentivo da minha mãe também, que sempre gostou de, vamos comer saudável e tudo mais, sempre isso puxou é importante, pra esse lado. Importante. E aí, sempre gostei de esportes, aí eu acabei gostando tanto de calistenia que eu fundei uma equipe universitária de calistenia. Caramba, acho que essa é uma informação que você não sabia. Essa é nova. Eu, junto com mais 2 pessoas... Nós fundamos a primeira equipe universitária de calistenia do Brasil. Caramba. Que inclusive está ativa até hoje. E foi referência para que outras surgissem em outras faculdades. Pô. E aí tem todo um movimento calistênico aí surgindo, né? É um esporte que não é oficial. Você não vai ver calistenia na Olimpíada, até porque já tem ginástica, que é muito semelhante. Mas existem sim competições de calistenia. Pô, que legal. E você iniciou esse projeto que virou referência depois no Brasil. Virou referência, eu gosto de contar, é uma coisa assim pessoal minha, eu nunca lucrei nada com isso, nunca me deu nenhum benefício assim financeiro ou retorno de nenhuma forma, mas foi uma realização pessoal muito grande, ter essa equipe de calistenia. E provavelmente deve ter te dado muito conhecimento para as coisas que você usa na sua empresa hoje também. Sim, porque tive que lidar com outras pessoas, então, de certa forma, gerir as pessoas. No começo, eu meio que dava o treino, porque eu era o cara mais experiente. Sim. E a calistenia não é um esporte em que você aprende com um professor, um profissional, é uma coisa muito pessoal. Então, assim, cada um tem o seu nível, cada um tem um objetivo diferente, sabe? É de se encontrar, né, com o treino ali. Você cria a palavra consciência corporal muito grande. Consciência corporal. Entendeu? Então... isso foi muito legal também, e é um projeto pessoal que veja bem, eu já saí da faculdade já há alguns anos e o Calistenia Poli, né? Tá ativo. Está ativo até hoje, tem vários membros, eu tô ali nos grupos do WhatsApp, eu vejo o pessoal conversando, o pessoal se junta pra treinar, tem ainda competições rolando. Eu fui agora, né, falando assim no título, foi o primeiro atleta universitário a participar de uma equipe uma competição internacional de calistenia. Caramba!
eu participei do Sul-Americano de Street Workout, né? Que é quando você fala de competição de calistenia, o pessoal chama de Street Workout, né? SW. Certo. E eu participei do Sul-Americano em 2018. Infelizmente, lesionei meu ombro lá em 2018. Um pouquinho antes do campeonato. Não consegui performar muito bem, mas foi uma experiência muito legal só de ter participado. E aonde que foi a competição? Foi realizado aqui em São Paulo, mas tinha chileno, tinha argentino. De vários países, e foi o primeiro a universitário. Eu fui o primeiro universitário a representar uma equipe universitária dentro de uma competição. Caramba, de caráter internacional, mesmo que ela acontecesse aqui no Brasil. E aí foi muito legal isso, né? Então, assim, foi uma puta experiência pra mim. E eu saí da faculdade, a equipe continua lá até hoje, mas foi uma coisa pessoal, uma realização pessoal. E assim. isso deve... Eu vejo, né, que você comentou de gerir pessoas, deve ter te proporcionado também uma questão de desenvolver liderança. Né? De identificar, como que eu faço uma gestão em uma situação delicada que um cara que tá no meu time não quer. Como que foi isso? Assim, lidar com pessoas é uma habilidade que, de certa forma, eu sempre tive sempre fui um pouco... Como que eu posso dizer? Não quero dizer que eu sempre fui bom em liderar pessoas, mas eu acho que eu tenho um cuidado um pouco maior. Sociável, né? Eu sei, assim, me colocar no lugar daquela pessoa, né? Ter essa empatia e entender o momento que ela tá passando, sabe? Uma pessoa que, vem no treino, às vezes tem um objetivo. Tipo, às vezes o cara tá, querendo melhorar um pouco a autoestima dele lá e tal. E eu não sou personal, eu não sou nada, eu sou só mais um entusiasta também de esportes ali querendo treinar. E eu tinha um pouco esse feeling de entender, né? Sobre aquele contexto da pessoa. E saber inserir ela no meio de outras pessoas que já eram muito mais experientes. Legal. E que às vezes davam um pouco de... como que eu posso dizer assim? Intimidava um pouco, sabe? Entendi. Você vê um cara treinando num nível muito acima. Igual quando você vai na academia, você vê aquele cara gigantesco treinando lá. Você se sente um pouco intimidado. Você fala, vão me olhar aqui, eu sou magrinho, eu tô começando agora. Sim. E não tenho o costume de treinar igual essas pessoas aqui. Será que vão me julgar? E eu sempre deixei isso bem claro que, cara, seu nível... Não importa aqui, você quer vir treinar com a gente é um grupo de amigos que são entusiastas que e se encontra pra treinar. Só que esse grupo de amigos já virou um treino de 100 pessoas uma vez. Caramba, entendeu? 100 pessoas treinando. Exatamente. Então, assim, foi um negócio que cresceu e ficou muito legal, assim. Foi um negócio muito interessante. Mas que, infelizmente, eu saindo da faculdade tive que abandonar o negócio lá. Né? Mas ele continua ativo até hoje. Virou uma modalidade da Atlética, então oficializou como... Se tornou oficial. A gente começou com uma equipe independente. Aí não era oficializada ainda. Não era oficializada, era só uma equipe que se encontrava, um grupinho no WhatsApp ali. E hoje tornou-se uma modalidade da Atlética da Poli, que é uma das maiores do Brasil. Tem diversas modalidades, participa aí desses campeonatos universitários e tudo mais. As várias faculdades que vão, né? Exatamente. Então foi muito legal ver que, deixei esse legado, entendeu? Na faculdade, de certa forma. Nada a ver com carro. Nossa, fugimos totalmente do assunto. Mas tá envolvido com habilidades que foram desenvolvidas. Exatamente. E aí, inclusive, eu vou até puxar um gancho aqui, né? Você comentou nessa questão de saber lidar bem com as pessoas, ter empatia. Inclusive, eu vou destacar aqui a forma como a gente se conheceu, que foi, cara, muito engraçado. Pra quem não sabe, aqui em São Paulo tem um shopping que é o Cidade Jardim, e lá tem meio que o Starbucks escondido, né? Eu fiquei 2 anos eu não... Tipo, que eu ia lá e eu via Reels, assim, existe o Starbucks escondido. Só que eu não sabia qual que era a entrada. E aí, tipo, uma vez, agora, recentemente, que eu fiquei sabendo do Starbucks, como chegar lá, foi no Natal e tava tendo, tipo, aquelas coisas de, gaste tanto e você pega um chocotone. Tava tendo um negócio lá da Fazano. E aí, basicamente, eu tava lá, com os meus pais na fila pra pegar esse cupom. E aí eu vi umas pessoas saindo de uma porta aleatória do shopping com um copo do Starbucks. Aí eu analisei a primeira pessoa, falei, tá. A segunda pessoa, falei, peraí, existe alguma coisa por trás dessa porta. E aí, tipo, levou um caminho super aleatório, porque você chega de carro lá, né? Eu vou sempre de carro. Você sempre vai de carro. E, enfim, você já foi pelo caminho interno? Já fui. Você pega uma portinha muito... Foi ontem, inclusive. Tem um amigo meu que trabalha naquele prédio comercial ali. Ali no Corporate Tower. Eu fui lá almoçar com ele. Aí eu parei no shopping e fui lá. E foi por dentro. Enfim, resumo de tudo. É um caminho secreto, realmente, desse Starbucks, porque é o Starbucks mais difícil de ser encontrado na minha visão. E aí, o Scavone tava lá com o carro dele, eu amo o carro, e eu falei, irmão, posso tirar uma foto?
E você foi super gente boa, você me deu a chave do carro, tipo, aí você foi pegar essas coisas lá no Starbucks e falei, toma aí. Eu falei, caramba. Não, porque ali, pô, aquele ambiente ali não tem nem por que ter medo, o pessoal é muito desconfiado, sabe? No Brasil, infelizmente, a gente tem que ser desconfiado, né? Sim. Mas eu não tenho muito isso, assim, eu acho que de conhecer entusiastas há tanto tempo e... O pessoal pede pra tirar foto. É normal, assim, pô, você tem carro legal, é diferente de um carro que ele é legal só porque ele é caro. Você entende? O Subaru... Isso é uma Ferrari é uma Ferrari. Exato. Né? O Subaru, ele é legal, mas não necessariamente nesse nível de caro. Ele atrai outro tipo de entusiasta, você entende? Entusiasta que gosta de ver, pô, o que você fez, né? Que aí você abriu o capô do carro, você foi explicar. Exatamente. O entusiasta que gosta de um Subaru, gosta de um Mitsubishi, é um pouco diferente do entusiasta que gosta de um Lamborghini, de uma Ferrari. Em quais sentidos você acha isso? Eu diria que eu acho que eu, por exemplo, quando eu vejo uma Ferrari andando na rua, eu acho legal como qualquer entusiasta. Eu entendo ali, eu conheço sobre a história da Ferrari, eu conheço sobre a história do Enzo Ferrari, que é uma baita inspiração. Eu conheço sobre aquele carro, mas eu diria que não necessariamente todo mundo que se interessa por aquele carro se interessa da mesma forma que eu. Entende? Entendi. Eu, quando vejo aquele carro, eu não enxergo aquilo como um sonho... Não que eu vou dizer que nunca vou poder ter uma Ferrari na vida, eu não sei dizer. Se um dia hoje eu não posso, por exemplo, mas quem sabe um dia. Mas eu não tenho esse sonho, sabe? Eu não tenho esse sonho de falar assim, puta... Quero ter uma Ferrari. Quero ter... Uma Lamborghini. Bilhões e comprar uma Ferrari assim e guardar na garagem, esse é o sonho da minha vida. Não diria que é, cara. Eu fico feliz com muito menos, tá? Eu só de ter o Subaru... Se eu tiver o Subaru mais forte do Brasil, eu já ficaria feliz. Que tá, inclusive, no caminho, né? E aí, pô, que eu vou gastar num Subaru pra ele ser o mais forte do Brasil vai me dar mais diversão do que uma Ferrari. Sim. Entendeu? E eu vou gastar muito menos. Então, assim, não é um sonho que eu tenho. Por isso que eu acho que as pessoas que se interessam por esse tipo de carro, não vou dizer que elas não sonham também, muito pelo contrário, mas eu acho que é um approach um pouco diferente, entendeu? Quem gosta de preparação... É um outro entusiasta, É um outro entusiasta. É um outro entusiasta, por exemplo, que... eu diria que o suprassumo de um exatamente, de um entusiasta seria olhar na rua um Supra com 1000 cavalos. O cara vai ficar louco. Nossa senhora. Igual também ver carro antigo, né? Tipo, eu gosto muito... a gente tem uma C10. 1971. Sei, caminhonetezinha, né? Nossa, tipo, aquilo lá, ver o grupo de C10 é um negócio que são entusiastas diferentes. Exatamente. Né? Eu acho que quem gosta de carro antigo também tem os seus motivos. E que, assim, quem é muito apegado a carro antigo não necessariamente olha pra uma Ferrari na rua e fala, nossa, é o sonho da minha vida. E tem diferentes tipos de pessoas que gostam de carros antigos. Tipo, desde o cara que quer ter a placa preta, não mexer em nada, até que é o meu caso, que eu gosto de ter o antigo e mexer no antigo. Colocar um rodão, coloca um escape diferente, coloca... Preparação como era na época, Exato. Né? Assim, aquela pegada um pouco arrancada, né? Pegada um pouco arrancada. Eu acho muito legal também. Então, assim, você vê, o automobilismo é uma coisa... Todos somos unidos por uma mesma coisa, mas através de caminhos diferentes, você entendeu? Então, voltando aí pro Starbucks ali, eu vi mais um entusiasta, assim como eu sou também. Sim. E, por mim, cara, eu sempre, né... posso tirar foto, posso ver, posso entrar dentro. Com isso. Sempre deixei, sempre foi super tranquilo em relação a isso, como eu gostaria que tivessem feito comigo também. Eu sempre fui maluco por Subaru, acho que a marca me pegou desde que eu era pequeno. Conta um pouquinho da história do Subaru, pra quem não... Tem muita gente que não vai conhecer a marca, né? O que é o Subaru, né? Fala um pouquinho sobre a marca. Subaru é uma marca japonesa, especializada aí, acho que em veículos turbo 4x4. Então, assim, eles não fazem só veículos turbo e não fazem só 4x4, mas eles são conhecidos por isso. Entendi. A Subaru, da mesma forma que você olha para uma Ferrari e já te remete a Schumacher, a Rubinho Barrichello, Fórmula 1, aquele histórico de Le Mans, aquele histórico de pista, quando você olha para um Subaru, ele te remete à história da Subaru no Rally. Então, a Subaru é uma dessa, como a Ferrari é na Fórmula 1 ou no Le Mans. No Rally. A Subaru fez a sua história, fez a sua marca no Rally. Então, assim, né, da mesma forma que a gente tem aí o Schumacher na história recente da Ferrari, gravando na mente das pessoas, né, aquele carro vermelho. Sim. A Subaru fez isso com um piloto chamado Colin McRae, nos anos 90, que tem aquela famosa frase, né, do Flat Out. Não sei se você já ouviu falar, tem até inclusive um canal muito grande no YouTube chamado Flat Out. Não sabia. Que é um dos maiores canais automotivos, né, do YouTube hoje. E a palavra, né, if in doubt, né, essa frase, if in doubt, flat out. Se tiver na dúvida,
pisa fundo. Pisa fundo. Quem falou essa frase foi o Colin McRae. Que corria com o Subaru. E, assim, a Subaru, quando criou a marca, né, lá pelos anos... A Subaru já existe, acho que desde os anos 70, se não me engano. Desde 70? É uma marca relativamente nova pro mercado. Posso estar enganado aí sobre o início exato da Subaru, tá? Mas assim, ela fez o seu nome nos anos 90 no Rally. Entendi. Começou em 89 com o Subaru Legacy, que era um carro grande, cachudo ali, era meio quadradão, que nunca fez um tempo muito bom. Quando o Colin McRae sentou naquele carro e começou a acelerar, a Subaru começou a ganhar campeonato. E aí, nos anos 90, eles trocaram para uma plataforma que é a do GC, que é o Empresa, que hoje existe aí até hoje, né? A Subaru continuou empresa por várias gerações. Com um motor EJ, que é agora entrando em termos técnicos, mas assim, é um Pode motor... entrar, fica à vontade. É um motor que fez aí a fama da Subaru, né? Motor EJ. EJ, que inclusive é o motor que tem no meu carro. O seu Subaru tem esse Isso, até os mais novos, até hoje em dia, né? Ainda é o motor EJ. Até o último STI aí é o motor EJ. E qual que seria o diferencial desse motor EJ? Então... Pro motor, por exemplo... Motor Ford. Excelente pergunta, cara. Os motores que a gente tá acostumado a ver são motores em linha. Então, os cilindros, eles são alinhados. Ou V. Quando você fala em V8, V6, são motores em V, certo? A Subaru fez a sua fama com um motor Boxer. Quem usa motor Boxer hoje, muito famoso, é a Porsche. A Porsche usa motores Boxer. Qual que é a diferença do em linha e pro V? É que ele é deitado. Então, os pistões, eles estão... pro lado. Eu acho que pegaram aí. Perfeito, olha uma foto aí do motor Boxer. Do motor Boxer. Perfeito. Então você tem o virabrequim no meio, né? Você... Só pra não me afastar aqui do microfone. Você tem o virabrequim no meio e você tem os pistões pra lateral. Então, o que isso muda? Basicamente, você tá baixando o centro de gravidade do motor, que é uma das partes mais pesadas do carro. Isso pro rally é essencial pra fazer curvas fechadas. Pra curva fechada é perfeito, exatamente. Né? E você diminui a vibração no meio do motor. Porque se você for estudar ali um pouco sobre motores, você vai ver que o motor V faz com que o centro gravitacional sempre esteja vibrando no meio do carro. O em linha, ele sobe e desce, o centro gravitacional. Dá um exemplo de em linha aqui. O motor em linha é o tradicional do mercado. Volkswagen. O Golf. O Golf é um 4 cilindros em linha. São 4 cilindros alinhados, assim, com o virabrequim embaixo e os pistões em cima. Em cima. Entendeu? Então tem um cabeçote em cima e o virabrequim embaixo. No caso do Subaru, são 2 cabeçotes, porque ele é deitado. E você tem o virabrequim no meio. Você fazendo isso, você baixou o centro de gravidade, que é uma coisa essencial para um carro de pista. O centro de gravidade tem que ser o mais baixo possível. Baixo. E isso fez com que a Subaru tivesse esse diferencial frente a outras marcas aí esportivas. E aí, cara, o meu gosto pro Subaru começou aí, né? Eu gostava de assistir rally quando era pequeno. Gostava de jogar joguinho de rally. E aí eu cresci vendo aquele carro azul. Subaru. Não, isso que é clássico, né? O pessoal, quando fala Subaru, pra quem gosta, né, de carro, vem o Subaru azul. Exatamente. Da mesma forma que na Ferrari vem aquela Ferrari vermelha. O Subaru é um carro azul com uma roda dourada e aquele símbolo amarelo na lateral. Exato. Que iniciou-se, aliás, é muito curioso, quando a Subaru começou a sua equipe de rally nos anos 80 lá, eles tinham um único patrocínio, que era uma marca de cigarro chamada 555. E aí, essa marca de cigarro era azul com um símbolo amarelo e 555. Eles perderam esse patrocínio mais avançado, não sei exatamente se a empresa de cigarro faliu ou não sei que fizeram esse patrocínio, só que a marca tava tão consolidada, né? O Subaru era tão conhecido por isso que se mudasse de cor, não seria mais Subaru. Então, a Subaru manteve o azul e no lugar do 555 colocou 3 fecha parênteses. Sei. Pra não fazer propaganda da marca, porque eles não estavam sendo mais pagos pra isso, mas pra manter a identidade visual do carro. Identidade visual. Olha, e aí essa identidade visual se perpetuou até hoje. O carro ainda é azul, né? Quando você fala em Subaru, você fala num carro azul. Qual que é esse aí? Esse é o meu. Esse é o seu, né? Eu tenho um desse, o meu é preto, né? Mas eu tenho exatamente um desse. O nome, a configuração dele, o nome dele... É um Subaru WRX STI. WRX STI. Isso. O WRX, o pessoal fala que é World Rally Experimental, apesar de X não fazer muito sentido no Experimental. E o STI é Subaru Technica International, que é uma divisão de performance ali da Subaru, da mesma forma que a AMG é a divisão de performance da Mercedes, a AM é da BMW, e por aí vai. E essas divisões. Exatamente. Entendi.
Então, aí meu gosto pro Subaru começou aí. Rally acompanhando ali. Você ia nas corridas. Aonde que tinha corrida? Tinha corrida aqui? Corrida no rally, no Brasil, eu nunca fui. Eu acho que é uma coisa mais europeia. Mais europeia, mas eu né? assistia na televisão quando era pequeno Legal. ali, né? Tem o canal Speed, canal ESPN, às vezes passava corrida de rally. Eu gostava muito de ver e gostava de jogar joguinho. E aí acabei pegando esse gosto. Gostou. E aí gostei de Subaru. E aí quando eu fiz meus 18 anos, qual que era o meu carro dos sonhos? Subaru. Um Subaru. E aí eu tenho que agradecer aos meus pais de poderem, né, me ajudar com isso. Sim. Eu tive um que a gente chama de manquinho no Clube Subaru, que é uma empresa, não é WX, não é STI, não é turbo. Ele é 2.0 aspirado. 2.0 aspirado. E eu tive esse primeiro Subaru aí que foi, Meu primeiro carro, na verdade, que eu andei mesmo, que eu aprendi a dirigir foi um Palio 1.0, sem nenhum opcional. Mas ali, quando eu peguei o Subaru mesmo, foi um carro que eu fiquei por 6 anos. Caramba. E aí eu comecei a conhecer todo mundo. Conheci o pessoal do Clube Subaru, comecei a ir nos encontros. Que tem, né? Isso que eu acho legal trazer pro pessoal Que tem até aqui. hoje. Que existe uma comunidade, porque às vezes a gente fica de fora, a gente não imagina o tanto de comunidades de diferentes assuntos que existem. E existe de Subaru, né? Existe como existe de muito famoso da Porsche, mas isso é legal, né? Exatamente. Então, assim, cada nicho pequeno aí de carros, né? Pô, Subaru não é um carro tão conhecido. Você não sai na rua e vê 2, 3 Subarus parados no farol. Então, assim, todos esses pequenos nichos de carro acabam formando grupos. Né? Você falou aí do grupo do Porsche. Do meu lado aqui, que eu frequento bastante, é o pessoal de Evo, né? O pessoal de Subaru. Então, assim, o pessoal de carros japoneses no geral. Então... O top japonês hoje seria o quê? O GTR? Eu acho que o GTR. É um né? carro que, infelizmente, é muito caro, mas é o carro de uma milha, né? É um carro que é muito caro, ele tem uma potência bem elevada, mas é o sonho de muito entusiasta de carro japonês, que a gente chama de JDM, né? Japanese Domestic Market. Então, qual que seria o seu top 3 hoje asiáticos? Ah, cara, eu acho que eu vou até... É clichê falar isso, mas eu diria que é o R34, um pouco por causa culpa do Brian O'Connor, né? O Paul Walker. Justo. O Supra, eu acho que eu diria que é a melhor plataforma pra se preparar hoje em dia. Que tem o motor, Supra? O 2JZ. E aí o terceiro lugar, eu acho que fica uma disputa entre Nissan Silvia S15, que eu acho que é um excelente carro se eu fosse montar um carro de drift. Esse é o R34. Esse perfeito. É o famoso carro do Brian. Do Brian O'Connor. Que infelizmente hoje custa, né? Tem até aquela brincadeira, né? Um carro que, pô, ele ficou famoso porque ele era um carro barato. Sim. Que tinha uma performance quando preparado de um carro super esportivo, né? Hoje em dia ele é mais caro que um super esportivo. Porque hoje em dia tá... Só por curiosidade, que faixa seria um carro? É mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão? Um R34 Turbo, no Brasil, legalizado com documento, que é, assim, o GTR, né? R34, sim, só existe uma única unidade. Uma única unidade? Que tá na mão de um youtuber famoso que ele quis, inclusive, montar ali igual o do Brian. Foi o único. Ele foi um carro que tem um histórico, ele foi apreendido, daí ficou um tempo em pátio, daí leiloaram e o cara conseguiu legalizar aquele carro, né? A maior história em cima do... E conseguiu ter um documento daquele carro, porque hoje no Brasil você tem aquela lei que você não pode importar carro com menos de 30 anos usado. Tem isso, né? Eu acho que é também um ponto que eu fui pesquisar também um pouquinho disso. Como que funciona? Tipo, como que foi criada essa questão, assim, desses 30 anos? Como que é isso? Eu acho que a teoria por trás disso é que o governo quer proteger o mercado nacional, né? Então ele quer te obrigar a ter um carro nacional. Você só pode trazer o carro de fora se ele for 0 km ou usado com mais de 30 anos. E por que eles fazem isso? Porque eles querem proteger o mercado nacional. Eles querem que você gaste o dinheiro aqui. Essa é a grande verdade por trás da... É o que é o argumento, né? Entendi. Então, assim, muita gente discorda disso. Eu, inclusive, eu acho que, pô, se você quer ter um carro antigo, você quer pagar os impostos, trazer ele pra cá, você tinha que pelo menos poder fazer isso. No mínimo, né? Então, poder. Né, eu gostaria que tivessem mais carros como esse, mas infelizmente sim, você não vai um R34 andando na rua por causa disso. Não é tão... Em países vizinhos como o Paraguai, por exemplo, não existe essa regra e você vê muito carro japonês dessa época andando lá. Só importa, né? Importa diretamente do Japão e legaliza no Paraguai e anda com o carro lá. E anda por lá mesmo. Aí tem cidadãos paraguaios que entram no Brasil e de vez em quando você vê um carro aqui com placa do Paraguai rodando. Um R34 com placa do Paraguai andando no Brasil porque é de um cidadão que tá lá e veio dirigindo o carro pra cá, mas o carro entrou por lá. Ele tá por causa da legalização do Paraguai. E aí esses são, meu sonho de consumo, mas hoje eu tenho assim, o meu coração é Subaru. Então, estando aí nesse meio, participando dos encontros, eu acabei conhecendo muita gente e acabei criando ali uma... Como que eu posso dizer? Uma
vontade enorme de aprender mais e conhecer sobre preparação. E aí, o mundo tuner. E aí foi uma mistura de pessoas que eu conheci. Ao longo da faculdade eu mencionei que eu conheci um sócio, que inclusive a gente tem uma empresa hoje chamada Havok Performance. Havok Performance. Esse meu sócio, ele, na época, era sócio de uma grande empresa de preparação aqui no Brasil, que eu não vou citar aí o nome, mas é uma preparadora muito conhecida. Tá. E ele era sócio dessa preparadora, eu sempre fui desse meio, eu sempre conheci. E acabei que quando eu pude trocar do meu manquinho, né, o 2.0 aspirado para um STI, que é esse que eu tenho hoje. Você tem hoje. Aí, cara, eu comecei a ir mesmo pra cima com tudo nesse mundo de preparação. Nesse mundo de preparação, conheci muita gente, comecei a mexer no meu próprio carro, fiz escape, passei ele por etanol, fiz um monte de coisa. De tudo que Mexi de tudo e aí o nível do projeto foi escalando. Eu virei preparador nessa época também, então eu trabalho aí faz 5 anos agora. Né? Tô indo pro sexto ano. Indo pro sexto ano já de preparação. Sexto ano de preparação. E hoje um cara que chega pra você com um Subaru lá, você sabe mexer... Eu sei tudo. Eu diria que não tem nada nessa plataforma que eu não saiba mais, cara. Do Subaru. Não tem nada que eu não saiba. Não tem nada que já eu não tenha mexeu visto. Eu não lembro a última vez que eu me deparei com um problema no Subaru que eu falei, putz, isso aqui é... É novo. É novo. Eu masterizei a plataforma do Subaru e eu acho que um pouco dos meus clientes me procurarem hoje é um pouco por causa disso. Se tornou uma referência... Digamos, não só em São Paulo. Eu acho que pode-se dizer que eu virei uma referência no Brasil. Não sou o único que mexe com Subaru, tem gente muito boa aí mexendo, mas a maioria dos meus clientes é igual quando você vai cortar cabelo. Sim. Você quer cortar com aquele cara porque é ele que conhece você. O estilo, é a mesma coisa. Se você tiver que mudar pra outro, você não conhece, você não confia muito no cara. Eu acho que o trabalho do tuner, né, o preparador é um pouco isso. O pessoal quer fazer comigo. Então... Eles me procuram por causa disso. E, assim, eu tenho clientes que mandam carro de plataforma de outros estados pra São Paulo pra eu mexer o carro. E aí eu mexo, ponho na plataforma e devolvo. Já fui viajar também, né? O cliente patrocinando a viagem toda, né? Vai hotel, lá, pra estadia, pra ir lá fazer 2, 3, 4 carros e voltar pra São Paulo. E qual que é o perfil de um cara que tem um Subaru? Eu acho que é legal também, que eu trouxe isso com o Thales na conversa... Qual que é o perfil de um cara que compra uma Ferrari, né? Entendi. E aí ele destacou. Hoje, qual seria o perfil de um cara que tem um Subaru? A maioria são homens, tá? Dificilmente mulheres têm Subaru, eu não sei porquê. É isso que é interessante, né? O Subaru, o Supra, o GTR se tornaram carros mais voltados para um público masculino, né? Exatamente. Em geral. Eu acho que talvez seja muito pela figura também do Brian no Velozes e Furiosos, talvez que despertou isso. É que não é um carro, digamos que não é um carro muito delicado também. Acho que é uma questão do automobilismo, normalmente, assim, acho que é muito voltado... O homem gosta muito de automobilismo. Agora, eu já vejo o contrário com Porsche. Eu vejo muita mulher com Porsche. É verdade. O Subaru, assim, eu pelo menos 99% dos meus clientes são homens. São pessoas entusiastas, são pessoas que vieram por motivos parecidos com os meus, né? Seja pelo Velozes e Furiosos, seja porque assistiu Senna quando era pequeno correndo, seja porque gosta dessa cultura japonesa de drift, de tudo, e acaba se interessando pela marca, pelo Subaru e compra o carro. Ou o cara gosta de track day, gosta de participar de competição pista, né, Interlagos e tudo mais, e compra o Subaru, que é uma plataforma legal pra isso também. E aí me procura pra fazer a preparação. E aí eu tenho desde aquele que quer só fazer um escape pra andar no dia a dia. Pra ficar um barulho legal no carro. Até aquele cara que gasta 1 milhão no carro pra ter um carro de pista de 700 cavalos, entendeu? E que ele quer andar em Interlagos, ele quer fazer tempo, ele quer tudo. Eu tenho assim... Vários perfis de... Vários públicos, né? Públicos. Mas assim, em termos de Subaru, eu tô sempre... você vai falar preparação de Subaru, o meu nome sempre vai aparecer. Eu diria que hoje no Brasil, arrisco a dizer que eu sou o que mais faz preparação em Subaru. Tem outros preparadores, mas eu acho que em volume eu tenho o maior market share. Né? E aí eu tenho alguns clientes também fora do Brasil. Então eu atendo... Caramba, até fora do Brasil? Atendo Argentina, Chile, Paraguai, atendo Portugal. Eu tenho oficinas parceiras nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos existe uma empresa chamada Cobb. E tem um dispositivo chamado Accessport.
e permite com que você altere o mapa do carro via Export. Eles não têm suporte no Brasil. Que é o famoso remap. Você consegue fazer o remap através desse aparelhinho. E aí lá nos Estados Unidos é muito popular. E pra você virar um preparador da Cobb, você tem que passar por um processozinho seletivo ali deles. Sério? Tem isso? E tudo mais. E eu sou eles chamam de Pro Tuner, né? Um Pro Tuner da Cobb. E aí eu, por conta disso, tem lá o meu contato no site lá deles e tudo mais. Então tem muitos clientes que vêm até mim por conta disso também lá nos Estados Unidos. E aí eu atendo remotamente. Eu consigo acessar o computador, né, da pessoa ou mandar um mapa pra ela simplesmente coloca no carro através desse aparelho. E isso eu acho interessante falar. Pra quem não sabe, o que é remap? O remap é o seguinte, né? Hoje em dia todos os carros têm injeção eletrônica. Todos os carros modernos, eles não usam mais carburador. É injeção eletrônica. A injeção eletrônica é um computador, basicamente, que gere o carro. Ele é o cérebro do carro. E esse computador, ele tem um programa. Ele tem um software que roda ali, toma as decisões. Então, ele tem diversos sensores em que ele consegue, através desses sensores, ler o que está acontecendo no motor. E, baseado nessas informações, ele roda um programa, né, um script. Ele sabe exatamente o mapa e ele sabe decidir o que ele tem que fazer baseado naquelas informações. É simples assim. O que eu faço é alterar este mapa, esse software, para que, a partir das mesmas leituras, ele tome uma decisão diferente, gerando um ganho de performance ou gerando qualquer que seja aquele objetivo daquele carro em específico. Só que, em termos de preparação, o que acontece hoje é que você modifica o carro para fazer com que ele fique mais forte, né? Para que você quer aumentar a potência do carro. Sim. E essas modificações, aquele cérebro, né? Aquele programa, ele não entende. Então, ele depende de uma pessoa que vai lá e altera aquele programa para que ele entenda... Com a configuração certa. Para que ele entenda essas modificações todas que a gente tá fazendo. E isso é uma coisa muito comum, né? Acho que quem é novo aí no universo da preparação olha isso e fala, ué, por que a fábrica já não fez isso? Né? De fábrica, né? Por que você tá fazendo remap aí no carro, né? Por que você tá alterando a potência dele? Por que a fábrica já não libera o carro com mais potência pra você? Né? E capitaliza isso. Sim. E eles capitalizam isso, mas de outra forma. Né? Hoje em dia, né? Vou dar um exemplo aí. Acho que na BMW isso é muito evidente. A BMW tem uma porrada de modelos. Eles têm a 320, a 330, a série 4, a série 5 e tudo mais. M1, M2, M3, M4. Exatamente. E muitos desses modelos, por exemplo, a M3 e a M4 que você falou, compartilham do mesmo motor. Basicamente a mesma plataforma. Só que quando você sai da M3 e vai pra M4, você ganha uma performance. Você tem uma potência, uma cavalaria maior. Você, como consumidor, fala, pô, mas eu tô saindo da M3 comprando a M4 que é mais cara, é um carro de performance, eu quero que ele seja mais forte. Sim. Ele não pode ter a mesma potência da M3, senão não justifica. O carro é muito semelhante esteticamente para que justifique aí um valor tão elevado de fazer essa troca. Um upgrade. Então, a montadora, querendo maximizar lucro, o que eles fazem? Eles colocam a mesma motorização nas duas plataformas e limitam uma eletronicamente. Resolveu. Pronto. Então você tem ali um carro que tem uma margem de segurança muito alta e que tem uma potência legal, mas é limitada frente àquilo que ela poderia ter. E uma outra plataforma que é muito mais cara, mas que compartilha do mesmo motor. Do mesmo motor. E aí, essa pessoa que adquiriu esse modelo inferior consegue, através da reprogramação, ganhar mais potência e não só retomar aquilo que ela teria que partir para um outro carro, né? Fazer esse upgrade. Mas até ultrapassar isso. Ela consegue até ultrapassar só com o remap. Isso sem fazer nenhuma alteração física, né? E quando o pessoal fala de remap, fala Stage 1, Stage 2, o que significa isso? No universo do Subaru a gente não fala tanto em Stage por outros motivos. Mas no universo, assim, de carros alemães, então Volkswagen, Audi, Mini Cooper, BMW. Porsche, essa palavra Stage é muito comum. Stage 1 usualmente é só o remap. Então você pega o carro totalmente original, faz um remap, vai aumentar um pouquinho a potência dele, legal. O Stage 2 é a instalação de um downpipe aliado a um remap. O downpipe. Então o downpipe ele é uma parte do escapamento que restringe a saída de gases do motor. As pessoas alteram esse downpipe para liberar a saída de gases do motor e aumentar a potência, e aí fazem um remap aliado a isso, o carro tem um ganho maior do que no Stage 1. E o Stage 3 é fazer isso aliado a uma troca de turbina. É muito comum, por exemplo, nos Volkswagen, nos Golf
e tudo mais, né? Então você faz o downpipe, a troca da turbina e o remap. Aí eles chamam isso de Stage 3. Stage 3. E a partir daí é muito nebuloso. Stage 4 significa uma coisa com Volkswagen, com outra coisa com BMW. Outro cenário. Se perde um pouco, mas acho que o maior consenso é Stage 1 e 2. Eu acho que é bem consenso. Que é nada mais nada menos do que um upgrade, né? Essa sensação de estar... Exatamente. evoluindo. Eu acho que a maioria hoje, né, entusiasta aí, que acaba de comprar um carro, tá entrando nesse meio, para no Stage 2. Eu acho que Entendi. 90%. Mas vamos lá, pra um cara que, tá escutando aqui a gente, ele... Vamos lá, que ele não tem um Subaru. Ele tem... Vamos falar aí, ele tem... Pô... Vamos falar um carro normal, sem ser um... Mas ele quer fazer isso, ele quer dar potência num carro normal. Vamos considerar Um Golf? Vamos dar um Golf, vai. Beleza. Golf. Ele pode fazer um remap. Ele faz um remap e já começa... Exatamente. Então, e aí eu acho que entra um pouco da minha outra empresa lá, que é um bom gancho aqui pra chamar. Aham. Hoje em dia tem duas formas de você subir a potência de um carro, tá? Original. Você pode fazer o remap. No caso do Golf, você vai lá, faz um remap, faz um downpipe, um remap, faz uma preparação leve. Uhum. E vai ter um ganho legal de potência perceptível. Vai mudar muito a maneira como você vai conduzir o carro, vai ficar muito mais divertido. E você ainda tá dentro dos limites de segurança daquele carro. Certo. Uma outra forma é fazer o que a gente chama de chip. Chip. Que é uma palavra que caiu em desuso. O chip nos anos 90 ali, ele vinha muito forte. Era maior, né? A aderência. Porque não existia reprogramação de injeção. Era uma coisa muito difícil de se fazer. Hoje em dia... Era só os, o crânio que fazia na época. Você tinha que quebrar o código da montadora. Era uma coisa super difícil de se fazer, entendeu? E então não era tão comum. E aí o chip, o que você tá fazendo basicamente? Você tá instalando um chip. E lembra o que eu te falei, né? Você tem o cérebro do carro, ele tá lendo sensores. Sim. E a partir daquela leitura de sensores, tomando uma decisão pra controlar o carro. Sim. O chip, você vai instalá-lo antes do cérebro do carro. Entre o sensor e o cérebro. Então ele vai interceptar essas informações do sensor. E vai mandar uma informação diferente pro cérebro. O cérebro vai entender uma coisa... Ele tem o mesmo script, tá? O mesmo mapa. Ele vai entender uma coisa diferente e vai tomar uma decisão diferente que aumenta a potência do carro Por causa do chip. E aí você não precisa alterar o mapa original do carro. Você não precisa fazer nenhuma alteração física no carro. Você instala o chip e ele ganha potência. Então você, num Golf, por exemplo, poderia instalar um que a gente chama de chip ou piggyback, que é o que os americanos chamam, e ter um ganho de performance muito semelhante ao de um remap. Hoje, pra você fazer isso, deixar o carro chipado, a gente tá falando de quanto? Mais ou menos, pra instalar. O valor de um chip? Depende muito do modelo do carro, Vamos considerar um Golf. Sensores. Num Golf, você vai gastar algo em torno de R$2.000. R$2.000. Pra fazer. Que frente ao valor do Golf, é uma porcentagem muito pequena. Pra você ganhar uma performance a mais do carro. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que vale muito a pena. Você vai gastar menos do que partir pra um Golf GTI, por exemplo. Sim. E você vai ter uma performance muito semelhante. Por exemplo, vamos deixar um grau abaixo ainda. A gente colocou o Golf, mas mesmo assim, hoje um Golf no Brasil tá... Nem sei te dizer, cara. Os meus preços estão tão loucos que... 150 mil, um Golf, né? Mas vamos considerar um Onix. O cara que tem um Onix e ele quer subir para um Onix Turbo, mas ele quer chipar. Tem como? Infelizmente, o chip, né, a programação, o remap, você só vai ter um ganho expressivo de potência em carros turbo. Só em carros turbo. Então, se eu pegar um Onix Turbo... Sim, aí você consegue fazer um remap no Onix Turbo. Mas no aspirado, infelizmente os carros aspirados têm um ganho tão... Não vai ser interessante. Em sua grande maioria tem um ganho tão pequeno que não é interessante, salvo algumas exceções. Mas tem um ganho muito pequeno, então não compensaria. Então, justifica se for um turbo. Exatamente. E aí é onde entra a minha empresa, né? Eu tenho uma empresa chamada Havok Performance, que é uma empresa de piggyback, de chip de performance. Iniciou-se ali na faculdade junto com aquele meu colega, Legal. Que é o Daniel. E vocês estão aí há mais de 6 anos já. A gente tá desde essa época fazendo chips. A gente é especializado em modelos alemães. Então, todos esses que eu te falei, Volkswagen, Audi, BMW, Mini, Porsche, basicamente. E é uma alternativa ao remap para aquele cara que pegou o carro 100% original, não quer perder a garantia. Porque se você fazer remap, você perde a garantia. Existe uma probabilidade alta de, se você tiver algum problema com o carro e tiver um remap, aquela montadora justificar o remap como problema. Exato. Isso não... acontece sempre, mas eles podem usar isso como justificativa. Entendi. Eu já vi o cara ter o remap, ter um problema com o carro, mesmo assim a garantia cobrir. Não necessariamente vai danificar o motor, alguma coisa assim, mas pode acontecer. E aquelas perguntas, às vezes que o pessoal não sabe, é legalizado, não é legalizado? Não existe uma regulamentação que impede você de instalar um chip no carro. No seu carro. Então, assim, não existe uma lei que proíba. Entendi. Então, tudo que não é proibido automaticamente é legalizado. Tá legalizado. Então, assim,
a gente tem essa empresa hoje, né, de piggyback. A gente atende aí basicamente os modelos alemães. Chama Havok. Havok Performance. Havok Performance. Ela iniciou-se ali com o Daniel, né? Quando a gente ainda estava na faculdade, inclusive foi objeto do TCC dele e do meu, uma parte ali do TCC. Legal. E virou uma empresa de chip, né? Hoje em dia, o que está acontecendo, eu acho que é uma coisa que muita gente não sabe, aí, mesmo entusiasta, tá, de preparação, é que as montadoras hoje, para inibir o tuner preparador, né, de fazer o remap no carro... Sim, porque é muito mais barato do que fazer um upgrade de classe. De uns anos pra cá, elas aumentaram muito a dificuldade em termos de criptografia do remap para você alterar o mapa original. Mas o que elas têm feito agora é uma estratégia um pouco diferente. Hoje em dia, os carros todos têm internet. Sim. Tipo, GPS, né, com internet. Sim. O que acontece é que, da mesma forma que quando você liga seu celular, às vezes ele pede para você atualizar o software, os carros estão fazendo isso hoje em dia. Sim. Tem muitas BMW 2022 em diante que quando você liga, ele checa se tem atualização, se tiver ele atualiza. Se você vai lá e faz um remap, que é possível fazer, uma BMW 2022, 2023, acontece que ela... A hora que você liga da primeira partida após o remap, ela compara aquele software que tá instalado no carro com o da nuvem e fala, opa, tá diferente, tem uma atualização para você. Vamos atualizar? Vamos. Aí ela atualiza sozinha e você perde o remap. Então, isso tem acontecido bastante, é uma preocupação aí de muitos tuners. Tem gente conseguindo contornar isso de diversas formas, mas o chip voltou ativa por conta disso. Porque as empresas dificultaram com a criptografia. Chip, como ele não interfere no mapa original do carro, você consegue instalar o chip no carro e ainda tem os benefícios do remap, mesmo com essa nova, né, estratégia aí das montadoras de atualizar o software do carro via internet. Então, o chip voltou. O chip voltando, né? Para muitas empresas voltou a ser febre. Assim, tem muitos carros que não dá para fazer o remap na ICU original, né, no cérebro original do carro, só se você fizer a substituição dele, que é um valor muito alto e acaba não justificando para um cara que quer pouca performance, assim. E aí o chip voltou ativo e tem muita gente agora partindo de volta pro chip de potência. E a nossa empresa... de 2 anos pra cá, a gente parou o desenvolvimento que a gente fazia e começou a fazer o desenvolvimento de um chip 2.0 atualizado, porque é o seguinte, o nosso chip, a gente tem concorrentes fora do Brasil que aqui no Brasil vendem o produto deles, que são chips concorrentes aos nossos. E esses concorrentes têm Bluetooth, eles têm uma série de aplicativo pro celular que você consegue aumentar e diminuir a potência do carro, né, do chip e tal. E a gente não tinha nada disso. O nosso era um chip que você instalava ali no motor do carro, feito com uma placa em tecnologia SMD que usa baixo consumo de energia. E você instalava no carro e ele tinha a potência máxima como um remap, por exemplo. E aí muitos clientes nossos pediam, a gente quer ter um Bluetooth, quer ter um app, quer ter aquilo, quer poder controlar. Poder conectar e tudo mais. A gente acabou perdendo muita venda por conta disso. E também o nosso chip, em alguns carros, ele não era tão robusto. Alguns componentes com calor paravam de funcionar. Então a gente falou assim, vamos encostar e vamos fazer uma versão top. E aí a gente parou, começamos a desenvolver um chip, trouxemos um funcionário para a empresa, 2 na verdade. Começamos a desenvolver um chip 2.0. Desenvolvemos o circuito dele. Tá? Ele tá agora em fase de testes e aí esse é um circuito muito mais robusto para atender esse mercado. Via app. Ele vai ter ali Bluetooth, ele vai se comunicar externamente, né, com um dispositivo. Um dispositivo. E você vai, nesse chip, ter uma robustez muito maior que a gente não tinha antes. Então, sabendo aí desse novo mercado que tá vindo, e assim, é uma aposta minha que nos próximos anos o remap vai ter essa queda, leve queda por conta disso. A preparação, né? Os adeptos da preparação vão continuar existindo. Mas vão ter que se adaptar. Vão ter que se adaptar. Eu acho que o chip existe. Eu acho que esse eu não sei prever o futuro. Eu não sei dizer se isso realmente vai acontecer. Sim. Mas acho que o chip vai vir forte e vai entrar nesse mercado pra de tuner. Virar o nova método de preparação que não existia antes. Adaptando o que usava nas antigas, mas de uma forma melhorada, né? Exatamente. Isso é legal. E aí a nossa empresa hoje é especializada nisso. Então hoje você tem 2 empresas. Tem a... Exatamente. A Scavone Tuning, que é de remap especializado em carros japoneses. Tá. E a gente tem a Havok Performance, que é especializado em carros alemães e só faz chip. Legal. Hoje. Aqui fica onde? Aqui em São Paulo?
A gente não tem um endereço físico em ambas. Ah, A entendi. gente usa lá, por todos esses anos que a empresa existiu, a gente usava um depósito ali na próxima casa do meu sócio. Ah, legal. E a gente tinha uma empresa terceirizada que a gente simplesmente mandava o projeto pra eles, os componentes, eles montavam, né, o SMD, a placa, devolviam pra gente, a gente só passava o software e enviava. E aí a gente tem uma caixinha bonitinha ali e tal, que a gente mandava. Manda pro e é um produto, cliente. né? Você consegue comprar diretamente. Produto mais serviço, né? Exatamente. Pô, que foda, Scavone, né? A sua trajetória. É legal entender que a faculdade também criou vários ganchos, né? Você fez várias coisas diferentes que criaram esse mundo hoje que você entrou, que é esse mundo de preparação, esse mundo tuner. Então, eu acho, acima de tudo, que é sempre muito bom destacar para as pessoas que, independente da área que você for, se você fizer aquilo com amor, dedicação, disciplina, e igual você tá fazendo agora essa fase do chip 2.0, cara, as coisas vão acontecer, as coisas vão dar certo, né? Então, pô, achei sensacional, curti pra caramba, aprendi muita coisa aqui no nosso episódio de hoje. Tenho certeza também que um monte de pessoa Com certeza. aprendeu muito aqui. E pro pessoal te acompanhar nas redes sociais, irmão, onde que a gente acompanha a Scavone, enfim. Eu tenho o meu Instagram, @ScavoneTuning. Legal. Scavone com um N só e S mudo. Legal. E eu tenho o Instagram da Havok, que é Havok. @HavokPerformance. Havok Então, Performance. basicamente, são os dois Instagrams. Eu tenho também um canal no YouTube recém-criado aí, tem Legal. alguns vídeos. Tem o vídeo com o Petrohead também, que ficou legal. No canal dele lá, tem um vídeo com o Petrohead, que hoje tem um canal enorme, né, no YouTube. Pô, mais de 1 milhão. Mas é o Scavone Tuning lá no YouTube também. Pô, sensacional. Tá aparecendo aqui pra vocês na nossa descrição no Spotify e aqui na tela pra vocês no YouTube. Irmão, só agradecer seu tempo de chegar um pouquinho, contar um pouquinho mais sobre esse mundo dos carros. No último episódio a gente conversou com o Thales, que também é um cara sensacional desse mundo de carros de luxo, no caso dele, e entendendo um pouquinho aqui o seu mundo com os carros asiáticos, com esse mundo de preparação. Então, só agradecer você aqui. E lembrando, esse podcast é um podcast patrocinado pela Blue 3 Investimentos, uma empresa voltada para o seu momento de vida, seu e da sua família, que sempre está procurando as melhores estratégias financeiras para você. Invista no seu legado, invista Blue 3 Investimentos. E para você que quer acompanhar a gente aqui no Instagram, meu Instagram é João Vick Patrocínio, o Instagram do Birdcash é bird.cash e o Instagram do nosso patrocinador, Blue 3 Investimentos. E esse foi mais um episódio. Valeu. Obrigado, hein, João. Pessoal, tamo junto, até a próxima.